Uma mobilização sem precedentes na história recente do Brasil. Milhares de pessoas unidas pelo espírito de solidariedade diante da catástrofe que não para de fazer vítimas há uma semana. A combinação de chuva, deslizamentos e descaso deixou mais de 20 mil desabrigados na região serrana do Rio de Janeiro. O número de mortos passa de 700. O Cidades e Soluções vai falar sobre as redes de solidariedade que ajudam a diminuir o sofrimento de tantas famílias. Nós estamos aqui no estúdio com os convidados Eliton Canella, vice-presidente da Cruz Vermelha Brasileira no Rio de Janeiro, e com Bernardo Schlepfer, gerente de operações regional das unidades SESI Senai. Eliton, agora há pouco, antes de começar o programa, você me disse uma coisa que eu achei muito interessante. Você pediu para eu deixar bastante claro que quem está aqui não é o Eliton, e sim a Cruz Vermelha. E que não existe uma Cruz Vermelha se não existissem os voluntários. Eu queria começar por aí com você. É exatamente isso. A Cruz Vermelha é feita de voluntários. Sem os voluntários, não há como ter essa solidariedade, não há como ter esse trabalho humanitário. Então as pessoas às vezes já se sentem tranquilizadas pelo fato da Cruz Vermelha estar lá, mas não sabem exatamente qual é o trabalho que vocês estão fazendo. Qual é exatamente? A Cruz Vermelha está presente também naquele momento inicial. Nós temos sempre suprimentos de colchões, suprimentos de roupas, suprimentos de alimentos não perecíveis, que quando nós chegamos no local, chegamos exatamente com esse apoio imediato. E é exatamente o que faz a diferença. Uhum. Bernardo, onde vocês entram na história? Pois é, a gente tem como missão, né, a competitividade empresarial, mas a qualidade de vida também da sociedade e do Rio de Janeiro em geral. Bom, primeiro, eu queria até pegar um gancho do Wellington. Nós somos 5 mil funcionários e que nessa situação nós também nos colocamos como voluntários sensibilizados, tamanha gravidade que a gente percebeu. Infelizmente, aprendemos a lidar com essas fatalidades, não agora, mas nas outras catástrofes, como Santa Catarina, Morro do Bumba, Nordeste, e a gente avançamos numa sistemática, que a gente chama até internamente de rede de solidariedade. Ou seja, não dá para não reagir positivamente em apoio a essas situações. E diretamente, obviamente, a gente tem uma situação econômica, a gente tem uma situação de pessoas que estão nessas regiões que estão sofrendo, e que os nossos funcionários são pessoas que se sensibilizam e demandam que se faça alguma coisa. Então, o sistema Firjan, através de suas 59 unidades operacionais, do SESI, Senai, Firjan, IEL, CIS, elas se relacionam muito bem com as entidades políticas, públicas, e também com os empresariados, no qual nós representamos. Então, a gente entra nessa situação fazendo essa interlocução, essa facilitação entre o poder público, os empresariados. A gente tem cerca de 10 mil associados em 102 sindicatos industriais, e a gente tenta canalizar toda essa força de solidariedade para mitigar esse sofrimento do pessoal. Eu queria chamar nossa conversa um pouco para a posição do brasileiro. Me impressionou, eu estive lá na região serrana, me impressionou a posição dos brasileiros, pessoas não só da região, mas do Rio de Janeiro, de mais longe, se mobilizando, querendo participar, querendo ajudar no centro de arrecadação. Muita gente trabalhando ali com as pessoas, com o material que chegava. Como se trabalha com esses voluntários, talvez de primeira experiência? Como se administra isso? É muito fácil, dar missão para cada um. Primeiro, identificando o voluntário, fazendo uma ficha prévia para que ele possa dizer o que ele faz. Eu sou técnico de enfermagem, eu sou fisioterapeuta, eu sou psicólogo, e aí colocar ele nas posições em que ele poderá mais produzir. Por outro lado, nós temos aquelas pessoas que não têm uma capacitação. Essas poderão ser orientadas, são sempre orientadas a arrumar as roupas, a fazer uma cesta básica, a separar os alimentos e até mesmo tirar aqueles produtos que não estão na validade, porque muitas doações que são doadas fora da validade. Eu conversei com uma senhora em Teresópolis, que eu achei muito interessante. Ela falou, eu estou aqui, ela estava naquele ginásio onde estavam o primeiro contato com as pessoas, recebendo doações, as pessoas estavam abrigadas ali e tudo. E ela falava, eu estou aqui fazendo a faxina, eu estou com a vassoura e vou limpando. Daí ela me disse uma coisa que eu achei muito interessante. Ela falou, na minha casa eu detesto fazer isso, eu sempre deixo para amanhã, mas daqui eu estou achando muito bom. O que levou o brasileiro, o que mexeu? Nós não temos necessariamente essa tradição de trabalho voluntário no Brasil. Vocês perceberam essa mobilização muito maior desta vez, nesta ocasião aqui?
Eu digo, sim, a catástrofe faz, a situação faz as pessoas se descobrirem, né, solidárias, que é um sentimento, acho que, básico do ser humano, né, que não distingue de outros, né. Então, a gente tem uma experiência muito interessante, Grilo, junto às UPPs, junto a todas, tirando essas tragédias, mas outras tragédias de natureza social, vamos dizer assim, a gente tem descoberto vocações de pessoas para colaborar. Então, a gente fala que nossos funcionários são colaboradores e, de fato, né, voltando para a tragédia, como dando exemplo, em Friburgo, nosso SESI, que atende medicina, está parado, não tem condições de operar. Nossos médicos estão todos na rede pública, né, hospital de campanha, atuando voluntariamente. Né? Não tem nenhuma obrigação, onde assim, legal para eles estarem lá, porque o local de trabalho deles está interditado, mas eles estão atuando em toda a rede pública, dando um exemplo. Então, eu acho que sim, nós não temos a tradição, né, historicamente, de guerra, mas sim, eu acho que esse repetir de tragédias tem suscitado novos sentimentos na população. Pois é, nesse gancho eu queria lançar uma pergunta para vocês. O brasileiro é um povo de índole boa, nós somos gente do bem, porém, nós não temos a tradição de trabalho voluntário. Vocês acham que com o brasileiro percebendo a importância do trabalho que está sendo feito agora e o quanto pequenos gestos ou grandes gestos que foram feitos depois do que aconteceu na região serrana, isso vai mudar um pouco na mentalidade do brasileiro? Eu acredito que sim. E acredito que isso aí veio do ano passado. O ano passado, na tragédia que teve aqui no Rio de Janeiro, os voluntários surgiam, apareciam. Nós tínhamos trabalhando com mais de 200 voluntários lá por semana, lá na Cruz Vermelha. Então, eu acho que isso já vem do ano passado. Está surgindo e, graças a Deus, o carioca, o brasileiro, está cada vez mais solidário, com certeza. Bernardo. É verdade, eu concordo integralmente. A gente está aprendendo a ser solidário, a profissionalizar, vamos dizer assim, essa solidariedade. Está falando exatamente não isso é a se aprofundar e ser melhor solidário. Porque também, uma coisa que a gente estava conversando ali atrás, quando acabar essa febre, e depois? Claro. Daqui a pouco. Né? Essa solidariedade tem que se transformar numa sistemática. Vai perceber a importância disso e vai passar a fazer isso depois. Alguns exemplos que eu peguei agora na região serrana, por exemplo, pessoas que estavam se juntando para ler histórias para crianças que estavam sem os pais. Eu achei isso uma ideia maravilhosa. Tem muita gente se sensibilizando, se reunindo para ajudar os animais que ficaram sem donos e sem casa. Pequenos gestos. Eu estava ali no ML, fiquei horas conversando com as pessoas na porta do ML, estavam esperando para reconhecer os parentes, e chegavam pessoas carregando garrafas grandes de Coca-Cola ou de água com copos, distribuíam para as pessoas, entravam no carro e iam embora buscar mais. Pequenas coisas anônimas, mas que mostra cada um ajudando do jeito que pode, do jeito que percebeu que poderia fazer. Achei muito interessante. E vários outros trabalhos, jipeiros, levando assistência a quem não podia chegar, radioamadores. Fui ontem, inclusive, a Teresópolis, a Petrópolis, região de Itaipava. Eu percebi que ali no meio daquele caos, o trabalho dos radioamadores foi fundamental, inclusive, para conseguir a comunicação entre as autoridades, ajudar a localizar pessoas que ficaram isoladas, que não tinham nenhum tipo de ajuda. Inclusive, quando eu cheguei para conversar com os radioamadores, tinha uma família que, graças à ação deles, tinha acabado de ser resgatada. Achei até interessante a gente acompanhar isso. O que aconteceu exatamente com vocês? Vocês foram separados? O corpo bombeiro chegou e falou que nós não podíamos ficar mais lá. Aí eu e ele. E aqueles nós estávamos fazendo, ajudando um caseiro que estava lá. Aí eu falei, pelo amor de Deus, sem meus filhos não posso ir. Ele falou, não, vocês têm que me obedecer e têm que me acompanhar. Depois eu venho apanhar eles. Aí foi onde que eles foram, trouxeram eles hoje. Vocês tinham certeza que vocês seriam resgatados? Tinha. E aí eles foram cedo lá hoje, deram a volta, foram, a nossa casa não estava em casa, foram lá ver se nós estávamos lá. Nós não estávamos, eles voltaram na outra fazenda onde nós estávamos, abaixaram, pegaram nós, aí trouxeram. Qual foi a sensação quando vocês viram o helicóptero chegando para resgatar vocês? Alegria. Alegria, viver de novo, né? Ver os pais. Sair fora do período. A solidariedade existe de várias formas. Trabalhando como voluntário existe muita coisa a ser feita, enviando mantimentos ou ajudando a distribuir e a organizar
esses mantimentos todos. E numa época em que todos estão tão acostumados à comunicação fácil e rápida, com telefone celular, internet, o que fazer quando tudo isso para de funcionar? É aí que começa uma outra forma de solidariedade, o rádio amador. E é justamente esse trabalho que o Fábio organizou aqui junto com a Penha e outras pessoas. Claro, eu queria que você dissesse exatamente o que vocês fizeram, o que vinham fazendo, o que estão fazendo agora, o que mudou nestes últimos dias. Inicialmente começou o sinistro aqui, né? Tempestade e tudo. E no primeiro dia, dia 12, nós não tínhamos comunicação nenhuma, não tinha celular, telefone fixo, tudo acabou, né? E a gente já tem um projeto que é para atender aqui ao município, que é a Rede de Operação de Emergência de Radioamadores, a ROER, em qual a gente já vinha desenvolvendo um trabalho para esse tipo de exercício. A gente não está estruturalmente montado, o trabalho começou há muito pouco tempo, então a gente foi chamado. Como funciona na prática? Na prática, aqui, no momento, nós temos o quê? Nós temos uma rede montada com equipamentos que a gente está provendo comunicação entre a localidade do sinistro, que é o Vale do Cuiabá, o quartel do Corpo de Bombeiros, seu próprio comandante e as autoridades que têm necessidade de comunicação. Comunicações estritamente entre as pessoas que precisam saber das informações para tomarem decisões. Essa é a nossa ideia principal. A ideia secundária, aí vem a rede de solidariedade. O que é a rede de solidariedade? São pessoas desaparecidas, pessoas que estão procurando suas famílias. A gente tem uma rede junto com os outros 2 municípios que estão sinistrados, para que a gente possa tentar passar essas informações e receber essas informações com a melhor rapidez possível. O trabalho todo que foi feito, de agora em diante, o trabalho é de rescaldo, né? Nós conversamos agora há pouco lá fora com uma família, um pai, uma mãe, 2 filhos, que eles tinham ficado presos na fazenda e foram resgatados de helicóptero. Qual foi a participação do rádio amador nesse episódio? Ali até que nós tivemos pouca participação, foi mais a pessoal mesmo. Eu vi o casal ali, sentado, chorando. Eu perguntei para o que está vendo? Não, está vendo que, poxa, nós viemos para cá e nossos filhos estão lá. Eu falei, gente, olha, o pessoal sabe que eles estão lá? Não sabe, já está todo mundo sabendo. Então vamos aguardar, vai chegar. Às vezes a gente, até não como rádio amador, mas como pessoa, a gente tem que dar uma palavra de consolo para aquele que está desesperado ali, né? Alô, Teresópolis. Qual é a maior contribuição que o rádio amador pode dar em situações como esta? A maior contribuição que a gente dá é ajudar o poder público a fazer a comunicação entre eles. É que as comunicações todas caem, todas. As pessoas que têm comunicações ainda funcionando, eles se desesperam. Vai depender só da gente passar a informação que tem uma pessoa precisando, por exemplo, de uma UTI, de uma ambulância, de uma insulina, e essa mensagem tem que chegar exatamente no ponto final. É o telefone sem fio, né? Se você não fizer direito, chega pedindo 10 insulinas. Qual você acha que foi a importância, a participação do rádio amador neste evento? Olha, a gente não é maior nem melhor do que ninguém. Cada um aqui faz um pouquinho, sabe? Cada um faz um pouquinho. É o adolescente que está carregando caminhão, é o que está separando roupa, é o que está distribuindo quentinha, é o que está na cozinha fazendo a comida. A gente aqui fazendo a nossa parte de comunicação, mas cada um tem a sua importância. E a gente tem noção do nosso papel, da nossa importância, porque a gente precisa que mais pessoas se engajem nessa ideia. Você saber que um pouquinho que você fez, mas que lá na frente, sabe, representou a vida de alguém, representou a salvação de alguém, representou, sei, a mão, uma palavra, uma conversa. Isso tudo não tem preço. Eu acho fantástico acompanhar. Na casa daquela família que foi resgatada, os radioamadores ajudaram a localizar a família, avisaram o pessoal dos bombeiros, a polícia, mandaram o helicóptero, acalmaram a família, dizendo que iam voltar. E na hora que eu pergunto, a família, não, nossa participação foi muito pequena, quer dizer, é uma coisa realmente belíssima. Eu queria perguntar a vocês, já que o nosso assunto é solidariedade, muita gente fala, eu queria ajudar, mas não sei como, ou, eu queria ajudar, mas tenho medo de ir lá atrapalhar. Existe esse risco? Como se coordena uma ajuda para a pessoa fazer o que ela quer, ajudar da melhor forma possível? É só ter a vontade. Pode ir, que nós vamos orientar. Procure alguém na Cruz Vermelha, procure alguém
representante que esteja lá comandando, coordenando, que essa pessoa vai orientar da melhor maneira possível. Entenda bem, qualquer um pode ajudar, você falou ainda há pouco, varrendo o local de trabalho. E que faz toda a diferença para quem está lá. Eu estive num dos nossos depósitos, em que houve um saco de feijão, estourou, e o piso muito liso tinha que ser limpo imediatamente. E quem limpou? Os voluntários estavam trabalhando. A Cruz Vermelha é fundamental, que ela já tem a experiência, uma instituição centenária, né? E no que se refere ao Sistema Firjan, essas nossas 59 unidades, todas elas estão aptas a receber doações. Nós, né, então, se perguntando, doe, né, material de limpeza, alimentos, enfim, não perecíveis, toda aquela lista. Todas as nossas unidades que estão distribuídas, né, em todo o estado do Rio de Janeiro, nos principais centros, então, nós estamos preparados para receber essas doações. Todas as doações são classificadas, são registradas para uma futura auditoria, e elas são... Porque existe esse medo também, falar, eu já vi que a gente faz doação, depois acaba sumindo, não sei o quê. Todas são auditadas, a gente fotografa para um futuro, enfim. Então, e a gente entrega, nós temos postos de entrega em Teresópolis, junto à Cruz Vermelha diretamente. Já em Friburgo a gente tem o nosso ginásio, né, em Conselheiro, que está recebendo, é um lugar amplo, porque não tem mais espaço, enfim, na região. Né? E em Petrópolis também, na própria unidade do centro. Mas a gente leva. Então, o pessoal está em Resende, está em Itaperuna, está em Campos, não importa. Uma próxima unidade, SESI Senai, da sua residência, vai ajudar a ajudar. Com certeza. Olha, no próximo intervalo a gente vai falar do que motiva tantas pessoas a se unirem em uma rede de solidariedade. A gente já volta. Nós voltamos a falar da rede de solidariedade que se formou em todo o Brasil para ajudar as vítimas da tragédia na região serrana do Rio de Janeiro. E no estúdio nós temos os convidados, Eliton Canella, que é vice-presidente da Cruz Vermelha Brasileira do Estado do Rio, e com Bernardo Schlepfer, gerente de operações regional das unidades SESI Senai. Eu imagino que no primeiro momento seja tudo muito complicado de se administrar, não só em relação a resgate, a salvamento, a assistência, mas administrar as próprias pessoas que querem ajudar. E que me veio a pergunta, passado este momento inicial, onde tudo é necessário, daqui a algumas semanas espera-se que algum grau de normalidade comece a voltar a essas cidades, mas as pessoas vão continuar com necessidades enormes. Como se poderia direcionar quem queira continuar ajudando depois de passar esse período crítico? Nesse primeiro momento, o voluntário, quando chega na Cruz Vermelha, ele é orientado a trabalhar. No segundo momento, em que as coisas se acalmam, esses voluntários que continuam conosco, eles passam por um processo de formação institucional para conhecer o que é a Cruz Vermelha, como é que ela surgiu, quem foi que fundou, que foi um voluntário, Henrique Donan, que foi o nosso primeiro voluntário, na guerra, começou na guerra. Então, depois dessa formação, nós fazemos um gerenciamento de abrigo, um curso de gerenciamento de abrigo, para ele poder saber como gerenciar um abrigo, como é que ele faz para poder dar mais ajuda, ser mais útil ao desabrigado. E é exatamente isso, a gente espera que as pessoas continuem participando, ajudando, mesmo depois que isso tudo se acalme. Bernardo, doações continuam sendo importantes? Completamente importante. A gente, obviamente, que em Petrópolis e em Friburgo nós temos sedes do Sistema Firjan, a sede Senai, então nós estamos assim, intimamente ligados ao comando do poder público, né, e construções de casa, nós vamos participar na construção de casa, como, fazendo formação profissional de pedreiros, se precisar, de carpinteiro, estocador, mas também não podemos esquecer também dos pequenos e microempresários que também, né, que precisam de apoio. Então nós temos ações de postergação de impostos, ou seja, eles também estão em dificuldade, a cidade tem que voltar a funcionar, né, economicamente falando, e nesse sentido o Sistema Firjan é fundamental. Nós entrevistamos várias pessoas que se mobilizaram para fazer parte de uma grande rede de solidariedade. Claro, e dá até pena, a gente não pode usar todos os depoimentos, mas são histórias lindas. Eu gostaria que a gente pudesse acompanhar alguns. Eu acho que todo mundo tem que colaborar, né? É o mínimo que a gente pode fazer. A gente se sente tão impotente diante de uma situação dessa, e eu acho que toda ajuda ainda é pouca. Uma cidade que me acolheu durante 6 anos. Eu vivi lá, aprendi muito com o povo de lá. É mais que justo eu pegar meu carro, subir a serra, entregar pessoalmente um alimento, um analgésico para uma senhora de idade, porque a cidade já fez muito por mim.
e é mais que justo. Um sai, dá uma aula, o outro sai, vai no trabalho, volta, e a garotada que está de férias, a gente precisa de vocês. Então a gente precisa saber, ter certeza que vocês venham, a gente precisa da velocidade de vocês, da energia de vocês, e a gente precisa que vocês tragam mais garotos, mais da garotada. Vocês vão ajudar muito mais do que a gente. É mais do que recompensador. Solidariedade é isso, todo mundo tem que ajudar um pouco, pelo menos. A gente começou 2, 3 e virou, foi em progressão geométrica, foi para 100 mil, estamos aí acho que em 4 mil e pouco, perdi a conta. E virou um vírus do bem e, como vocês podem ver aí, não para de chegar gente, não para de chegar coisa, a gente já, são quase 35 caminhões já, estamos quase em 300 toneladas, enfim, viramos uma máquina de ajudar. E a gente não vai parar. Eu admito que eu fico emocionado e orgulhoso de ver brasileiros com esse tipo de reação, com esse tipo de atitude, ajudando, não se importando com o seu próprio cansaço, com o seu próprio horário para fazer esse tipo de coisa. E eu queria lançar mais uma vez essa pergunta a vocês. É inegável que a participação dos voluntários, dessa solidariedade que se formou, está ajudando muito a região serrana do Rio de Janeiro. Agora, as nossas cidades precisam de auxílio sempre, não só necessariamente agora. Como eu falei no começo do programa, idosos, pessoas com deficiência, crianças carentes, pessoas que moram em regiões não privilegiadas. Será que nós conseguiremos aumentar essa solidariedade, esse mutirão de solidariedade que se formou, não só para as próximas semanas são muito importantes, os próximos meses são muito importantes, mas que isso acabe virando um hábito nosso brasileiro? Eu acho que sim, tenho essa crença. Que já temos também, não podemos esquecer, das várias ONGs que já existem, né? Já é um hábito, já é uma tradição já no Brasil, e que elas contemplam voluntários, são ONGs, a maioria delas são voluntárias, e eu acho que pode sim, as ONGs estão no cenário do poder público, né? Fazem parte, são necessárias para uma máquina assim, de um município funcionar, e eu acho que essas experiências ganham relevância, e esses depoimentos, eles são, o rapaz ele falou do vírus do bem, e isso é fundamental, ajudar faz bem, e isso é contagiante. Nós temos que canalizar isso, dar uma organização a isso, e eu acho que as ONGs têm esse papel importante para captar essa boa energia. Eliton. Ele falou do vírus do bem. Eu costumo brincar lá com os meus voluntários que quem entra na Cruz Vermelha é picado por um mosquitinho da Cruz Vermelha e não tem jeito, não sai. Muitos vão lá nessa febre, nessa empolgação e acabam ficando. Além nossos voluntários cadastrados, em que a gente sempre lança a mão, liga, pede e eles acabam aparecendo. Eu peço que não parem, porque o trabalho é árduo, é muito pesado e tem que haver a colaboração de todos. E os voluntários têm que dar a sua contribuição já, mais do que já estão dando, né? Cidades e Soluções especial desta semana, que falou sobre a solidariedade dos brasileiros na catástrofe que atingiu a região serrana do Rio, se despede aqui. Nós agradecemos muito a participação de Eliton Canella, vice-presidente da Cruz Vermelha Brasileira do Estado do Rio, e de Bernardo Schlepfer, gerente de operações regional das unidades SESI Senai. Se você quiser rever este programa, visite o nosso site g1.com.br/globonews. Muito obrigado, até o próximo.